Vamos para 6, né? Que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Segundo reinado, aí sequência pós-golpe da maioridade, segundo reinado. Golpe da maioridade teve fim em 15 de novembro de 89, a proclamação da República. A queda do Império, já está indo para o final do Império. Tá? Não pensou em economia, não pensou em guerra do Paraguai, não pensou nada. A queda, ela tem vários fatores. Questão militar, atuação dos militares insatisfeitos com o plano de aposentadoria, satisfeitos com o ministro civil, satisfeito com a falta de espaço no Império, o retorno deles da Guerra do Paraguai, o pensamento positivista, a questão religiosa e o problema com Pedro, da questão da bula papal, Syllabus Errorum, né, da bula que ela teve esse choque da igreja por conta da maçonaria no Brasil, e aí o Pedro não quis respeitar a bula, deu um problema com a igreja, e a questão abolicionista, com o fim da escravidão em 1888. São 3 questões: religiosa, militar, abolicionista, até em sequência cronológica, né? 1873, se não me engano, 1884, 1888, tá? Eu sempre confundo se é 72 e 73 questão religiosa, mas isso a gente verifica até depois, se for o caso. Questão militar que representou a perda do apoio do exército ao segundo reinado, visto que após a Guerra do Paraguai, os militares adquiriram prestígio e se fortaleceram no cenário social. Vou segurar essa questão, né? Porque essa ideia do prestígio, prestígio para quem? Para o Império, não. Então, mas é a sociedade que começa a olhar para os militares, sim. Você tem o Clube Militar em 1887. Então, a letra A, ela tá interessante, mas tá perigosa. B, derrota da Guerra do Paraguai. Não, que o Brasil venceu a guerra. C, a questão religiosa na qual a igreja deixava de estar subordinada ao Estado e recuperava a autonomia de suas decisões. No Império, a igreja nunca foi subordinada ao Estado. Né? Você tem uma igreja... Correção. C, a questão religiosa, na qual a igreja deixava de estar subordinada ao Estado e recuperava a autonomia de suas decisões. Então, a questão religiosa não se deve por isso. A questão religiosa é a questão ligada à maçonaria, ligada a outro problema. A religião, a igreja, você tinha um sistema de padroado e beneplácito, que o imperador era líder da igreja. Tanto é que isso gerou choque entre a igreja e o império, porque o imperador não queria aceitar a bula lá do Papa, que excluía os membros da maçonaria. Letra D, a fundação do Partido Republicano Paulista, que reunia a elite agrária paulista do Vale do Paraíba, em clara oposição às classes médias urbanas que mantiveram seu apoio restrito a Dom Pedro II. 2 problemas. Primeiro, 3 até. Primeiro, o Partido Republicano Paulista ele não poderia ser enquadrado como um fator de queda. Por quê? Porque você tem as 3 questões, a militar, a religiosa e a abolicionista. Primeiro problema. Teria que forçar muita barra para falar sobre isso. Porque eu fundei o Partido Republicano e ainda demorou. Segunda coisa é que ele era formado pela elite paulista. A agrária manteve ainda com o Império até a abolição da escravidão. Tanto é que com a abolição você tem a questão dos republicanos de 14 de maio, né, que é a galera que vira a casaca quando a escravidão acaba. E as classes médias urbanas não mantinham apoio ao Império. Né? Você já tinha uma galera até com propostas liberais radicais para a República. Então a letra D está muito errada. Letra E, a elite agrária deixou de apoiar Dom Pedro II devido à sua política federalista, a concessão de autonomia de decisões às províncias brasileiras. O Império não dava essa autonomia. O Império tinha um certo controle. Então a letra E também está errada, porque as elites deixaram de apoiar Pedro com a abolição. E aí eu tenho a alfa, né? Eu não gostei muito por conta desse prestígio, que pode ser perigoso. Prestígio para quem? Mas com as demais, a gente tem esse elemento. Beleza?